Que o mercado fala muito hoje, Fala motor muito, 1, motor 2 e motor e tal, motor que 2. é onde vocês estão aplicando. Isso. Então, às vezes, o que acontece? Por exemplo, tem um projeto agora que a gente está no mercado bem tradicional, Uhum. né? E, na verdade, nos últimos 2 anos tem aparecido muito projetos nisso, que é um mercado, talvez você atua também, que é o mercado financeiro, Tá bom. muito regulado, etc e tal. Sim. Então, que a gente é contratado por potencial disso, né? Levar a inovação na gestão e a tese da gente é fazer gestão centrada em pessoas. Beleza, beleza. Mas no final do dia as pessoas querem um resultado hoje e amanhã e querem que você me mande um cronograma e que as coisas aconteçam, entendeu? E aí, a maior provocação é que, obviamente, a gente está olhando essa primeira história aqui, né? Essa última história que eu falei. Mas o que faz sentido são essas segundas histórias. Então, muitas vezes, quando a gente está numa condução de estratégia, não é só um caminho. Tá. Então, eu estou fazendo um caminho de descoberta, interagindo, sei lá. Vamos dizer que a gente está lá na Aero fazendo como fazer novas formas de armazenamento. Eu estou estudando sobre água. Estou exagerando aqui para ser Tá bom. didático. Aí vão chegar, sei lá, o teu diretor e dizer, pô, mas por que vocês estão estudando sobre água, que o negócio não tem nada a ver, entendeu? Mas a gente está num processo de descoberta. Cara, é sempre um gatilho, é sempre algum ponto. E é um ponto não óbvio, que ele é muito para ti. Hum, Vou dar um exemplo. As pessoas podem, digamos que tu abriu a empresa X, tá bom. entendeu? Aí, sei lá, para as pessoas era tu ter um escritório na Berrini, um andar, faturar X milhões, blá, 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 andar de Porsche, enfim, uma série de playbooks aqui Sim. que a Cada galera tá vez mais falando. forte, né? Total, total. É. Aí as pessoas olharam e diziam assim, porra, o Marcelo tá com sucesso. Mas na verdade, sei lá, você tava fudido e tava pra morrer, blá, 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 blá. E aí, algum gatilho ele te deu, sei lá, né? No exemplo que a gente trocou, no meu foi um ciclo pessoal, né? Foi eu tava lá nesse mesmo período que eu reencontrei o Edu lá da Lu. Tava aí um sócio meu, a gente tava no TechCrunch, que é o evento onde nasceu o Tesla, etc, né? Um Sim. evento anual lá no Silicon Valley. E eu tava numa call, e quando eu fui levantar, eu não senti minhas pernas. Caramba. E aí eu disse, porra, então assim, obviamente eu tinha 70 quilos a mais, né? As pessoas viam esse negócio, mas, por exemplo, quando eu ia para os meus indicadores de saúde, né? Fora uma gordura no fígado, que é mais ou menos meio comum, talvez até tu Eu magrinho tenho, tenha. tem. Pois é, então é meio que comum. Uhum. O resto estava relativamente ok. E você não se percebe. Tipo assim, ontem eu tava. Foi eu e a Mel, eu levei ela para um congresso que eu tava aqui de inovação aberta, que a Ju ia lá pro NU pro show da Xuxa, né? E aí eu mostrei uma foto de uma pessoa que não me via há muito tempo, eu disse assim, olha a minha foto. E tinha várias pessoas na foto. Ela não identificou quem era eu na foto. Porque quando eu ia pra aula, cara, bicho, eu tô lá te ajudando lá na Iron, porra, vocês fazendo um trabalho foda, global, caramba. Então, pra mim, enquanto aluno, eu queria ter um repertório de uma interação comigo. Eu não tô falando comigo, Eduardo, podia ser o Marcelo, Toninho, entendeu? Com pessoas desse tipo. Então, eu vou com alta potência, porque, cara, eu gasto pra caramba comigo, capacitação, caramba, viajando, tempo, blá, blá, blá. Então, se eu vou lá, eu vou dar o meu melhor. E às vezes o cara, tinha pessoa que ia lá ficar consertando as joias, fazendo isso. Cara, não vem. Entendeu? Já teve situação aqui nessas universidades grandes, que eu também não vou dizer, cara, o cara pagando 2, 3 pau de mensalidade, Marcelo, chega na aula, cara, a mulher vai. E, cara, não vai, entendeu? Não é adulto. Pô, professor, não tô afim hoje. Cara, massa. Entendeu? Peraí que eu te dou presença Oxe, aqui, pra beleza. caramba, entendeu? Pode crer. Né? Paga o boleto lá que é pra garantir o negócio, né? Mas, cara, é isso. Ou então não vem, entendeu? Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tarja Preta São Silvestre Podcast, onde você vai encontrar histórias reais com pessoas reais sobre vida, saúde, paternidade. Eu não tenho dúvida que hoje a gente vai navegar aí por todos esses temas, que foi por aí que a gente se conheceu há mais de 10 anos e a gente pode falar um pouco disso. Fundador e CEO da FWK. Meio de Sobral, mas fica entre Fortaleza, Recife e São Paulo, né, hoje. Beleza. Obrigado, Marcelão. Que bom que aí, como falou, a gente estava aqui nos bastidores, lembrando até do teu Bulldog, né? Do etc. Bulldog, cara, é Então, que verdade. bom, acho que vai ser um papo legal aí pra gente fazer essas trocas e fiquei feliz aí da gente marcar essas agendas, né? De bater Toda essa energia, quando Verdade, eu mano. atrás aqui de descobrir onde era o endereço, quando eu olhei, cara, já vim aqui que a gente vai Legal, atender a Natura num legal. projeto aqui, eu fiquei aqui umas 2 semanas. Top, top. Mano, pra gente começar, você tem aí mais de 20 anos empreendendo, tocando projeto, e a gente se conheceu nesse mundo corporativo. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: todo mundo, quando olha para
a maioria das pessoas, quando olha para essa jornada empreendedora, vira para um cara igual você, que, porra, já viu vários projetos aqui fora, PhD, doutorado e o caramba, e fala, meu, o que que você faria diferente? Tuas filhas, por exemplo, que estão assistindo, a gente está gravando perto, aí esse episódio vai perto do Dia dos Pais, e aí a minha pergunta ela vai um pouco ao contrário da maioria das perguntas em relação a isso, que é o seguinte: se você, olhando para a tua história, pudesse me dizer o que você continuaria fazendo, mano, que deu certo, e quando você olha para os próximos 10 para frente, com tudo isso de tecnologia, fala, mano, continuar fazendo isso vai dar certo. Porque normalmente a pergunta vem, cara, o que você faria de diferente? Sim. Não, mano, o que você continua fazendo e você vai continuar apostando. Legal, legal, cara. Não por acaso, inclusive, foi o meu Stories hoje que eu fiz de manhã. Nada, eu não vi, hein? E tu não viu. Uma das coisas que eu acho que é elementar, essa semana eu vi fui para um evento na XP, e encontrei o Eduardo, que era da Alu, não sei se você conhece, que era a antiga Alugator, eles basicamente fazem aluguéis de iPhone, etc, Tá bom. e Não, outras coisas. Encontrei ele no Vale, conheci ele no Vale lá no período que eu estava lá. E aí ele mostrando o negócio dele, enfim, ele falando sobre crescimento. E um ponto que ele trouxe lá, eu acho que talvez é um ponto que eu tô, inclusive, nessa jornada, né? legal. De o quê? De, cara, muitas vezes você não vai agradar todo mundo, entendeu? E isso, pra mim, né, nesse processo de transformação, que talvez foi um dos pontos aqui que a gente vai trocar de ideia sobre isso, Uhum. é um ponto que, às vezes, eu tava deixando isso. Então, às vezes, a gente fica muito, né, cara? A gente tá num movimento conteúdo, né, para compartilhar, etc e tal. E aí, às vezes, a gente fica nessa jornada de querer se entender, ou de querer mostrar outras histórias, etc. E no final do dia a gente não vai agradar todo mundo, né? Sim. Entendeu? E aí o Edu falou sobre isso, né? Inclusive ele dando exemplos lá da história de time, etc. E principalmente nesses últimos 3 anos, que foi bem complexo no segmento da gente, né? De inovação, etc. Exatamente pelo contexto de muito dinheiro jogado e pouco resultado. E a gente, graças a Deus, está chegando aqui porque talvez a gente surfou um pouco desse fogo, né? E não dessa fumaça. Talvez, Marcelão, sendo de forma direta e respondendo pro pessoal, era, cara, ter a coragem de ser você mesmo, entendeu? Legal. Ter a coragem de você mesmo. Até porque a gente se conhece há algum tempo, né? No contato que a gente se reconectou, inclusive, para gravar, assim, foi muito disso, né? Tu mandou mensagem, pô, Edu, cadê papapá? Então, assim, era o mesmo Marcelo, né? Na essência, era o mesmo Edu, eles só se reconectaram, não teve muito que justificativa, né? Às vezes a gente encontra umas pessoas, pô, Marcelo, tu não me ligou mais, pô, tu fez mais projeto na Airo. Não, cara, o Marcelo e o Edu, independente das bandeiras que eles estão, então eu acho que é muito, talvez era a questão, e é o meu desafio dos próximos 10 anos, é isso, é tentar continuar a ser só o Edu. E é muito louco que você trouxe um ponto que quando você chegou aqui, você trouxe uma memória da 10, deve fazer o quê? Isso, uns 12, 14 anos, Sim, mais ou sim, com menos? certeza. Foi 2014 a 2015. Por aí. Porque o Johnny, o Bulldog, chegou na minha vida em 2011, então ali Foi. 2014, meus filhos 13, nasceram em 14, mais ou 16, eu menos. acho que eu nem. E, cara, a memória que você trouxe antes do business foi a memória do Bulldog. Porque hoje tem um Bulldog lá na vida de vocês. Tá? E aí é uma coisa muito louca, Edu, que eu vivo mais isso hoje nessa plataforma de desenvolvimento humano, com conteúdo, livro, um monte de coisa tal em paralelo ao corporativo, e o que eu percebo cada vez mais, mano, e eu queria te ouvir a tua opinião em relação a isso, que é, a gente sempre diz nos negócios, pô, a gente precisa vender mais, Sim, a gente precisa abrir relacionamento C-level, quando a gente está no corporativo e tal, pô, a gente precisa se conectar, mas, cara, isso está cada vez mais, ou sempre foi no humano. sim, E aí, quando você traz isso de, porra, a gente voltou, começou a trocar ideia e vamos gravar aí, beleza. Talvez porque a gente se conectou no humano sim, mais do que no business, sim, beleza? sim. O que que você pensa sobre isso, com tudo isso que tá rolando também? Esse é o ponto. Mas faz sentido pra ti que é um humano no final lá, que são dois CPFs fazendo um Sim, sim, negócio, tá sim. ligado? Inclusive, depois que a próprio contexto da abordagem do Project Think, é legal tu trazer essa história, né? Porque aí aquela história já dizia o Chorão, né? Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Total. Lá atrás, a proposta era um pouco olhar, trazer aqueles conteúdos de agilidade, design thinking, etc. Uhum. E aí, quando a gente percebeu, exatamente por teu relato, que no final do dia, na verdade, o que a gente estava buscando de forma genuína fazendo, era, cara,
era trazer gente pro rolê, né? Porque ferramenta, tecnologia e tal. E aí, hoje, em todas as minhas interações, cara, seja no processo lá de doutoramento, seja num conselho, seja conduzindo projetos, né, ajudando as empresas nessa materialização de estratégia, o maior desafio hoje da gente na FWK é isso. Porque, assim, às vezes a gente tem que ser aquelas pessoas do não, entendeu? Vem você com a vibe massa, vamos usar AI, etc. E eu digo, pô, Marcelão, cara, mas como é que tá o teu time? Como é que estão o contexto? Não, mas já deu AI para todo mundo. Legal, cara. Mas você deu respeito, você deu interação, você deu uma série de outras coisas, entendeu? Que são conceitos elementares. E é um desafio de nós todos. É um desafio que eu tenho na minha casa, tu deve ter na tua casa, etc. Total. E é dia a dia, né, cara? Entendeu? Não tem uma fórmula mágica. Todo mundo não acorda dizendo, bicho, hoje vai ser massa e tal, tal, tal. Entendeu? E aí o que eu percebo em todas as rodas. Hoje, essa semana eu tive em roda, sei lá, desde a Go New, que é uma edtech lá que eu sou um dos cofundadores lá em Co-Investidores, que a gente está repensando modelos de governança. Então, cara, galera ontem eu estava com um cara que participou acho que algumas pessoas não vão nem conhecer, né, da fusão da Compaq com a HP. Caramba. Entendeu? E aí, depois, no meio da interação Compaq. da gente, ele era da Compaq, chegou a Débora, que era da HP. Então, dando a visão dos dois lados, cara. E ele escrevendo um livro sobre humanidade de um cara que era de tecnologia. Porque ele exatamente disse isso daí. Ele disse, cara, a gente entendeu que no final do dia o desafio hoje é isso. Então, por exemplo, nos testes, inclusive, lá nas disciplinas lá no César, todo mundo primeiro sempre me pergunta, porque, cara, eu como empreendedor, blá, 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 o que tu tá fazendo num PhD de engenharia de software, né? Primeiro pelo contexto né, do César ser o César e o Porto Digital, todo aquele contexto de inovação aplicada, então doutorado profissional. Mas do outro lado, os experimentos que a gente fez lá, e também no FWK Labs, né, que é o Labs da gente de olhar isso, que era o que a gente estava conversando um ponto antes, é que sempre quando a gente trabalha os modelos humanizados, cara, eles geram melhores resultados. Eu vou dar um exemplo simples. Fazendo pesquisa, para a própria pesquisa do doutorado, né? Ou seja, projeto de como pesquisar, pesquisação, os métodos, etc. E aí, durante o experimento, o professor pegou um aluno dele de doutorado, fez lá, cara, aplica os playbooks, etc, né? E aí eu digo que eu sou o cara do não playbook, né? A gente já se conhece, tu já sabe disso. E aí eu cheguei para a turma que estava com a gente, galera, é o seguinte, vamos conversar se a gente estivesse conversando com a gente. Boa. Entendeu? Como assim, cara? Mas tem que aplicar coisas. Cara, foda-se esse negócio, entendeu? Não sei nem se deve falar a palavra, mas vamos lá. E aí, cara, os resultados da gente foram melhores e mais assertivos do que o resultado da galera que aplicou o playbook. Total. Entendeu? E aí, voltando, né, e tentando fechar um pouco da tua pergunta. Então, o desafio hoje da gente é, cara, se a gente está numa fase hoje na FWK que a gente está se reconectando com as pessoas que acreditaram na gente em algum momento. Uhum. Entendeu? Então, e tentando trazer pessoas que fazem sentido e também desapegando das pessoas que não fazem sentido. Uhum. E não é se a gente é melhor, pior, porque todo mundo teve uma ciclo, contribuição, né? É um ciclo, entendeu? É um ciclo. E em todas as agendas, pessoal, né, e Marcelo, tem sido essa a temática central. Então, quando a gente dá adere, etc., é porque está a ausência disso. No momento, quando a gente áudio, do whatever, do Copilot, etc. E quero montar isso aqui. Mas, Marcelo, cadê tua estratégia? Cadê as pessoas que estão ali? Aí a gente não fecha aquele deal, entendeu? Mas sempre, 100% daquelas pessoas voltam. Aí eu chamo de terra devastada, porque o cara já gastou grana quando tinha que gastar, entendeu? A galera já tá desengajada e, cara, não dá para fazer, entendeu? O desafio hoje da gente é sempre essa mesma jornada, assim. O que mudou, talvez, de quando a gente se conheceu há mais de 10 anos para cá, Marcelo? Eu acho que, de alguma forma, as pessoas estão mais extremistas. Extremistas no que sentido? Ou elas estão extremamente receptivas para, entendeu? Eu não preciso ter convencimento, não preciso, cara, vamos conversar. Faz sentido. Cara, que história a gente prototipar com os Lego lá, né? Com os executivos lá, com o exemplo contigo lá na Iron. Né? Então isso já não é novidade, já não é uma barreira, né? Mas do outro lado é as pessoas como perceberam isso, então naturalmente elas têm um preconceito. Sim. Entendeu? Ou elas estão extremamente receptivas, ou elas, cara, eu não quero mais ouvir falar disso. Né? E aí, o que é que eu mais me surpreendo? É com quem não quer ouvir falar nisso. Porque, historicamente, em todas as jornadas de projetos da FWK, né, todas as pessoas que tiveram mais objeção
acerca desse trabalho, desse modelo de abordagem, etc., foram as que, durante a jornada, né, que, de novo, não faz mudança, né, organizacional de um dia para o outro, foram as que mais fizeram sentido. Às vezes, para chegar em projetos que, sei lá, 1 ou 2 anos depois, né, numa jornada, o cara chegou, cara, aqui não é mais meu ambiente. E pedem para sair, e pedem demissão, e até voltam em outro ciclo, mas porque elas sintam. Que o mercado fala muito hoje, Fala motor muito, 1, motor 2 e tal, motor 2. que é onde vocês estão aplicando. Isso. Então, às vezes, o que acontece? Por exemplo, tem um projeto agora que a gente está no mercado bem tradicional, né? E, na verdade, nos últimos 2 anos tem aparecido muitos projetos nisso, que é um mercado, talvez você atua também, que é o mercado financeiro. Tá bom. Muito regulado, etc. e tal. Então, que a gente é contratado por potencial disso, né? Levar a inovação na gestão, e a tese da gente é fazer gestão centrada em pessoas. Beleza, beleza. Mas no final do dia as pessoas querem um resultado hoje e amanhã, e querem que você me mande um cronograma e que as coisas aconteçam, entendeu? E aí, a maior provocação é que, obviamente, a gente está olhando essa primeira história aqui, né? Essa última história que eu falei. Mas o que faz sentido são essas segundas histórias. Então, muitas vezes, quando a gente está numa condução de estratégia, não é só um caminho. Então, eu estou fazendo um caminho de descoberta, interagindo, sei lá. Vamos dizer que a gente está lá na Aero fazendo como fazer novas formas de armazenamento. Eu estou estudando sobre água. Estou exagerando aqui para ser didático. Aí vão chegar, sei lá, o teu diretor e dizer, pô, mas por que vocês estão estudando sobre água, que o negócio não tem nada a ver, entendeu? Mas a gente está num processo de descoberta. E se a gente já sabe a resposta, certamente a gente não está fazendo inovação. Boa. Muito menos centrado em pessoas. Tá bom. Né? Porque eu estou seguindo o playbook, entendeu? Faz sentido. Né? Então, assim, o desafio que a gente tem hoje, se eu pegar alguns segmentos que as pessoas dizem que são extremamente... IA first, né, digamos, que seriam, sei lá, direito, advocacia, etc e tal. Né? Beleza, o mercado, inclusive brasileiro, e vocês devem ter uma contribuição forte nisso, né, nessa história do armazenamento, na justiça, etc e tal. Eu acho que esse é um ponto, mas no final do dia, você, enquanto juiz, o grande lance que espera de você é repertório, né, é discernimento, é sociedade, etc. Né? E ler filosofia, né? Não é nem muito... E aí, computacionalmente falando, né? Não estou falando nem de que AI e blá blá blá. Sim. Elas não conseguiram chegar ainda. Não. No final do dia, AI é matemática e estatística, né, galera? Vamos só falar só entre a gente aqui, entendeu? Não tá vendo ali o movimento, né? Como que a pessoa tá e aí mexendo? Você não tem percepção sobre isso, né? Você não tem percepção sobre isso. Então, a gente, naturalmente, acontece conflitos, entendeu? E a gente precisa lidar com isso, porque o cara olha e diz, porra, mas calma aí, cara, vocês contrataram esses caras, o cara estão estudando sobre água, no final do dia eu preciso de mais, né? E por isso que eu falo dessa história do como o mercado está divergente, né? Ou, desculpa, extremista, entendeu? Por quê? Porque o cara que é extremamente aqui, né, motor 1, ele vai querer, cara, cadê o cronograma? Rapaz, o Edu não chegou 9 horas. Entendeu? Para chegar a 10, mas ele não ficou... Vou dar um exemplo até para tangibilizar. A gente trabalha muito com produto, então a gente monta times, né? E a gente trabalha orientado a resultado. Então, quando a gente monta um squad, obviamente no final do dia eu vou dimensionar time, etc e tal, porque é a métrica, enfim, whatever. Mas a gente está sempre orientado a resultado. Então, cara, se a gente tiver que trabalhar no final de semana, etc., cara, como eu me viro isso com o meu time legal, né? O importante é que eu vou te entregar. Beleza, beleza. Obviamente isso não pode ser uma constância. Mas aí, por exemplo, no final do dia, eu gosto sempre de trazer essa característica. Por exemplo, a gente tinha uma pessoa no time que era o desenvolvedor júnior. Tá bom. E era o que mais entregava. Mas ele tinha um problema quando eu fazia a dele. Ele sempre chegava atrasado. Tá bom. Beleza? Se eu tô no modelo tradicional, eu vou olhar o quê? Cara, foda-se, vou tirar esse cara. Modelo da gente, cara, vamos entender quem é o cara. Entendeu? Por que ele tá colocando? Por quê? Porque ele disse, a gente disse pro líder dele, mas ele me explicando depois, né? Que hoje virou sócio da gente, o Matheus. Aí ele disse, cara, eu produzo mais à noite. Aí quando ele falou pra mim, eu produzo mais à noite. Eu, Edu, gosto de, cara, à noite, tá? Às vezes eu tô com a Ju aqui que tá... Ela fecha o computador, né? Porque fico digitando, é o meu rolê. Flow, né? É, o meu rolê. E eu gosto de estar, aquela história de estar ao lado, né? Mas aí agora eu tô tentando tirar o computador. Aí eu disse, beleza. Foi o que o líder dele fez. Chamou o time. Disse, pessoal, eu preciso do horário da daily ser um pouco mais tarde, pelo contexto do fulano. Cara, todo mundo passou a ser mais colaborativo. Aquela entrega, ou aquele time passou a entregar mais, eu acho que não é
objetivo, a gente já estava entregando bem. Então era o ponto, galera. O combinado não sai caro, né? Qual é o objetivo? A gente precisa entregar. Então a gente não está dizendo que vai salvar o mundo, que se tiver que abraçar a árvore legal, bacana e tal. Mas, galera, a gente precisa entregar. Sim, compromisso. Então, é o compromisso, né? Que é o modelo. Quando a gente está falando desses movimentos, Lean Startup, etc., né? O Design Thinking, agilidade, as pessoas esqueceram um elemento essencial, que é o que o americano chama do accountability, né? Ou seja, cara, autorresponsabilidade. Combinamos aqui de começar às X horas, cara, X horas a gente estava aqui. É isso. Entendeu? Mesmo eu tendo que apresentar o projeto do doutorado e tal, cara. Tranquilinho, né? É, tranquilinho. Então você tem que gerenciar, trago família, blá, blá, blá. E é isso que é o mundo real. Sim. E a gente precisa... Eu tenho brincado com os clientes, né? E é uma brincadeira com minha licença poética de cearense, que a gente precisa ter conversas adultas, né? E os adultinhos precisam conversar. No final do dia, Marcelão e pessoal, cara, às vezes o trabalho da gente é chamar o Marcelo para conversar com o Antônio e com o Francisco. E aí, de novo, a gente precisa ter maturidade, discernimento, porque não é que o Marcelo pode ter até uma treta com o Antônio e com o Francisco. Cara, legal. Marcelo, irmão, mas como é que a gente te ajuda nessa jornada? Porque aí é o que a gente tem que ter responsabilidade. Eu brinco muito que a gente, como terceiro, a gente tem uma licença poética, né? Sim. Eu estou vindo aqui como parceiro, te ajudar na tua empresa, etc. Eu não posso te dizer o como fazer, que você tem um repertório, e aí para a FWK é muito importante, né? Até no site da gente, assim, cara, a gente respeita o passado, a gente faz no presente pensando no futuro, por isso que o contexto da fazedoria, né? E aí, por quê? Porque não se espera muito da gente. E o trabalho da gente, cara, desde o momento zero a gente diz, pô, Marcelão, se não fizer a tua parte, cara, a gente não vai conseguir entregar. Então, voltando no contexto e fechando ali o contexto das squads. Eu tô lá entregando, adaptei o negócio, mas, cara, se tu não botar em produção, se tu não entendeu, teu pessoal de DevOps, aí você precisa entender contexto. Dando o mesmo exemplo de outros negócios, né? Um dos clientes da gente na área de saúde, chegou uma demanda lá e eu não acompanho no dia a dia, né? Obviamente por isso que a gente tem liderança. Mas acompanhando as lições aprendidas, chegou uma demanda que tinha que mudar um determinado campo. E a gente estava fazendo uma integração de modernização de aplicação e modernização de modelo de gestão, né? E de um sistema legado, né? Tu também nunca passou por isso, né? Vários, assim, Né? legado, né? E legado de 40 anos, beleza? Literalmente. Não existe, não. E aí, esse cliente era na área de saúde, mas o que era? Aí o cara, pô, cara, mas como é que vai mudar um campo? É aquela treta, né? Aí os galera, mas por que é o que tem que mudar o campo? Vocês já se perguntaram? Não. Aí, não, é porque assim, ó, vamos fazer um exercício? Bora, levanta todo mundo. Vamos lá por unidade, né? Tá lá na unidade, chega lá, tu tá vendo, ó, tem um chamado, né? Que legal. Você chega lá, Marcelo, vai ser atendido pela doutora Maria Júlia, legal. Só que o Marcelo se entende como Antônia. Isso é um direito social dele. E aí, esse campo é isso. Vocês entenderam a jogada? Entenderam? Aí quando chegou na segunda, o projeto estava entregue, entendeu? Pelo impacto, né? É, pela empatia, pô. O cara precisa entender que pro Marcelo é importante. Então, quando ele entende isso, e aí a gente precisa de uma relação diferente com a galera de desenvolvimento, né? Desenvolvimento não é, com todo o respeito, não é você construir um prédio. Porque o prédio ele já tem um conjunto de aprendizado e as pessoas estão vendo. E o desenvolvimento, muitas vezes, cara, ninguém vê uma tecnologia que está aqui dentro. Sim. Né? E aí a nossa habilidade, certamente você deve enfrentar muito isso na tua jornada, é como é que a gente traduz isso? Como é que a gente garante, né? Eu sempre gosto de brincar aquela história, eu quero apertar o enter, cara, por trás, se tiver acontecido alguma coisa, eu quero apertar o enter e as coisas acontecerem. Mas às vezes, o que é que eu percebi na prática, pessoal? E aí, de novo, vem essa história minha abordagem como pesquisador é muito errar e aprender no campo, na arena, para depois eu olhar e transformar aquilo em abordagem, em metodologia, em artigo científico, em dissertação, etc. Mas eu ainda vou além, cara. Porque esse mundo do desenvolvimento de software, de a gente não enxergar, isso... Até me permite, Marcelo, eu expandiria para o mundo do conhecimento. Boa. É porque desenvolvimento, queira ou não queira, sim, entendeu? sim. Porque assim, o quanto vale teu livro? É na linha que eu vou. Que eu vejo muito isso em vendas também, por exemplo, até time de vendas, quando eu converso com alguns amigos, cada vez mais a gente quer essa agilidade e fala assim, cara, eu quero o preço. Quanto custa? Mas falou, calma, antes da gente chegar no preço, tem a solução. Antes da solução, tem problema,
tem, enfim, um monte de coisa. E com a tua experiência, com a tua vivência, como que você enxerga isso na galera que tá mais na linha de frente, entende? Do tipo, porra, eu tô lá vendendo. E aí vira o Fernando pra mim e fala assim, cara, eu quero um preço pra você vir aqui e automatizar a minha câmera. Eu falei, tá, mas por que você quer automatizar a tua câmera? Só que hoje a gente está num processo de, pô, tá muito rápido. E aí eu vou no preço. Como é que você trabalha? Que abordagem, o que você viu que funcionou para tirar o foco da galera? é, E aí, se a gente for. Não dá para pôr a galera, talvez até dê, mas enfim, pôr numa sala de treinamento e falar, pô, vamos falar de vendas consultivas igual no passado. Pô, o negócio tá mais ágil. Sim, sim. Essa semana a gente estava pegando lá um LLM, pegando vários materiais da internet, propostas antigas, tal, botamos tudo no lugar, começamos a fazer perguntas. Cara, qual é o gap aqui? Olha o balanço dessa empresa que tem capital aberto. O que eu posso oferecer com base nessas soluções ou no que eu já ofereci? E além disso, entra no ponto que a gente começou, que é quem são as pessoas que estão liderando essas áreas. Porque a pessoa ali, ela tem o interesse dela. Sim. A pessoa quer, por exemplo, revolucionar o mercado, quer trazer uma inovação para o mercado que ela está. Isso é o dela. Como que ela usa o crachá para chegar lá? Concorda? Eu acho, Marcelo, assim, é uma pergunta complexa, vou tentar dar aqui alguns encaminhamentos, né? Boa. Primeiro lugar, pegando a história da automação. Se o teu modelo é automação em poucas coisas em escala, cara, para automação na tua casa, por mais que a gente de tecnologia sabe que não é esse rolê, você Não. tem que seguir todo o negócio, É. mas no final do dia o cara quer botar Alexa, expor os dados deles, blá, 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 Sim, blá. sim, sim. Cara, automatiza o negócio e seja feliz, sacou? Exato. Esse é o primeiro ponto. Para a gente que lida enterprise, né, eu vejo muita gente não fazendo feijão com arroz, cara. Sei lá, o cara entra no meu perfil no LinkedIn, que eu devo ter uns 16 mil seguidores, blá blá blá, uma porrada de boas conexões. Aham. O cara entra e vende o que eu faço. Entendeu? Ele não fez o Não, não, é básico. meio básico, Não, tipo ele não fez o template. básico, ele não fez o básico, entendeu? E aí, de novo, os extremos. Negócio de massa e operacional, etc., cara, vai feliz, Uhum. né? Tem uma escola, que eu não vou falar aí, porque eu estou na educação, usar vibe code. Então, O negócio deles é vender. uhum, E tudo bem para mim. uhum, Mas o meu negócio é entregar, irmão. Eu uhum, não posso só vender, uhum. né? E aí, para mim, ele tá no. Seria se aqui eu tô no 1, aqui ele tá no 1,5. Tá Ele bom, precisa entender se o rolê dele é massificação, tá bom. né? Ou se o rolê dele é entrega de valor. Eles conseguiram misturar da gente, que é venda entendeu? E quando eu comecei a estudar, né, e estou algumas redes, etc, porque a gente monta Uhum, com uhum. parceria com Corporate Venture Capital, etc, né, e eu preciso entender. E eu também tive que perder dinheiro pra caramba e tenho a possibilidade de ganhar algum dinheiro agora. Investir, né? Investir você tem que skin the game, você tem que... Cara, 100% das vezes que eu vi isso, é de você. Aquilo lá que Gostei. é... Eu tô A Luciane falando... comprando. Meu inglês hoje né, não é muito bem, mas dá para desenrolar, né? E aí, qual o rolê? Eu levei um consultor da gente com inglês, morou fora, tal, tal, e ele apresentando, Tá né, a bom. solução da gente. E na época era com AI, 2018, ó, ninguém nem falava, não era Freire AI, inclusive, que era para trabalhar os modelos de educação lá corporativa. E durante ele falando, e eu falando com outra pessoa em português, Uhum. aí ele falou assim, cara, aquele cara é o fundador. Sempre eu tive um listen bom, né? Talvez Uhum. pro rolê da escutativa, né? Boa. E aí, aí o Luiz chegou e disse, Edu, o professor fulano, quem era o professor fulano? Era o professor fulano, acho que da Universidade de Madrid. Caramba. Tava falando, cara, eu falo espanhol, se você falar em português lento, a gente se conectou. Aí depois eu perguntei para ele, que aconteceram foi muito bom e eu vou te contar o bad trip. Tá bom. Aí ele, cara,
Aí eu disse, mas por que que o senhor pediu que eu falasse, né? Eles, cara, uma coisa é você. Entendeu? O teu. E o Luizão, cara, engenheiro de produção, técnicozão. É o brilho no Entendeu? olho, né? Ele tava explicando a tecnologia da melhor forma, mas ele disse, bicho, eu entendi o porquê. E tinha outra coisa. O cara era de educação, meu sobrenome é Freire, eu tava falando de Freire AI e o Paulo Freire. Então o cara conectou tudo, entendeu? Beleza, aí estamos aqui terminando, aí, porra, a gente, né, aquela interação, feiras e tal, né, você deve conviver também em alguma coisa disso. Chegamos no final do dia, chegou uma mulher, e ela tampou aqui, até hoje eu não sei, ela começou a falar inglês, e dizendo, pô, como é que vocês querem ser uma empresa global, blá, 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 e você não sabe falar inglês, blá, 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 né, desse jeito. Aí eu disse que eu tenho um bom nisso, eu tava entendendo o que ela tava falando, ela pensou que eu não tava entendendo. Aí eu disse, cara, eu não vou falar aqui porque senão esse podcast vai virar É. as palavras que eu falei com ela, né? Mas enfim, não era nem pra me ter falado. Mas no final do dia, resumindo e falando o negócio, eu disse pra ela, mas calma aí, quem tá aqui apresentando e foi selecionado foi eu, não foi você. Entendeu? Cara, se eu tô aqui, eu tenho alguma competência. Agora, se você não sabe o contexto, que foi aí que eu descobri, eu já estava no processo de descoberta do rolê da dislexia, né? Então, eu olho, escuto algumas coisas e não consigo mudar. Purple, purple. Entendi. Entendeu? A Júlia me corrige direto, papai é purple. Né? Eu tive que apresentar, a gente foi fazer um kickoff com um chinês agora, e eu treinando com a Júlia para saber se eu tava legal. Obviamente que agora foi embora e tal, né? Eu brinquei quando eu morei no Vale, que é o English Street, né? Eu aprendi inglês das ruas. É o que, Porque, é o que conecta, mano. porque ninguém. Cara, o cara que era o líder, entendeu? Ele não estava conectando com o diretor dele e a gente estava fazendo essa E interação, vamos mas combinar por que tem quê? muita gente lá que nem dos Estados Unidos é mesmo, né? O Sim, que mais tem é gente sim, de fora, sim, porra. sim, É sim, indiano sim, morando sim, no sim. Canadá, atendendo a América Latina, por Sim. exemplo. Então, fechando esses dois pontos, né? No final do dia, o que é que faltou? E o que é que teve de questão? Contexto. No primeiro exemplo que eu falei lá do professor lá da universidade, tinha um contexto fundador, ele deu contexto, ele se conectou. No segundo, que foi a mulher, ela estava só olhando 0 e 1. Cara, vocês vieram, vocês querem, entendeu? Sim. Sendo que o mundo, aí é minha visão de mundo, o mundo não é um playbook, mas você precisa entender o playbook. Cara, eu quero fazer, como é que eu faço a melhor forma de um ciclo de, sei lá, digitalização de um documento. Você precisa entender, você precisa entender um processo. E, Uhum. às vezes, para operar aquilo dali, por exemplo, a gente tem um cliente que é um grande banco, né? E uma vez, quando um dos primeiros projetos que a gente já fez, vários projetos lá, acho que mais ou menos aquela época ali da Iron também, que foi os primeiros projetos que a gente começou lá. Eu fiz questão de entender não tinha nada a ver com o projeto, a história da água, de entender como é que o cara fazia um pagamento. Naquela época, pagamento de boleto e muito dinheiro. E o cara disse assim, Edu, no treinamento disso, a gente primeiro conta o dinheiro, e na época cheque, na época ainda tinha cheque, valida se tem saldo, depois eu passo o boleto para colocar. Se eu fizer errado, o que vai acontecer? Eu vou pagar o boleto primeiro, etc. Sabe o que aconteceu há 3 semanas? Eu fui jogar na Mega Sena, tava aquela história, né? Deve acontecer com todo mundo, deve fazer. Pô, pensei no nome, vou passar e jogar. Eu passei passei o número e eu acho que, não sei se não dava para fazer com o Pix, era um dos modelos de pagamento que eu não estava disponível, só estava com o celular. E a mulher olhou para mim e disse, cara, mas eu fiz o jogo. Aí ela não seguiu o processo. Então, para algumas coisas, cara, você precisa seguir o procedimento. Não adianta eu vir aqui para gravar, se eu tivesse, por exemplo, passar pelo pedágio, cara, eu tenho que pagar. Sim. Entendeu? Então tem coisas na vida da gente. Aí a gente fica nessa contradição, sacou? Sim. Que às vezes eu estou discutindo isso mais filosoficamente, eu disse, cara, no final do dia, por que estamos vestidos? Porque é uma convenção. Sim. E tudo bem, ninguém se questiona isso, mas alguém definiu algum modelo disso. Sim. Né? E aí a gente está num modelo que a gente quer exagerar, entendeu? Voltando para o nosso ambiente corporativo. Bicho, eu quero entrar em qualquer hora, etc. Legal, irmão. Cara, mas no rolê, de novo, não vou falar nas empresas, mas essas empresas bacanudas que eu tive a oportunidade de conhecer, de interagir, tomar cerveja com o cara Uhum. e falar do mundo real, cara, não é assim, você não faz o que quer. Você Sim. tem uma ambiência mínima, você tem respeito, você tem não sei Pelo o quê, contrário. etc. Entendeu? Sim. Mas, cara, o trabalho é insano. Sim. Entendeu? Você vai em São Francisco, quantidade de homeless ali, Sim. né, cara? Homeless, a maioria é ex-executivos, não sei o quê. Não é um cara que tá, entendeu? Então, tem todo esse desafio da gente de saúde e segurança do trabalho aí, de psicologia, né? Total. Tá refletindo aí? Eu tô pensando, cara, você trouxe muita coisa e eu vou para vários caminhos, né?
E aí teve um ponto que você trouxe, que é, por exemplo, a questão de eu estou em um, a empresa está em 1,5. E aí, em algum momento, eles precisam decidir lá, a empresa, se eles vão para o varejo mesmo, massa, Sim. ou se eles vão mais para uma pegada enterprise e tudo mais. A gente pode pegar esse exemplo aqui, beleza? Vamos Beleza. pegar o próprio podcast aqui. Eu estou no momento que eu posso definir continuar no modelo inicial de gerar audiência para massa e competir com o Flow, com o Sim. Joel J, com, Sim. beleza? Inteligência limitada. Ou, cara, saindo do podcast, como eu uso a questão das conversas humanas, porque o slogan aqui, estou usando os exemplos que a gente tem aqui, Claro. histórias reais com pessoas reais, beleza? Eu Beleza. também estou lá no Enterprise, no Total. corporativo, e eu vejo que o desafio da gente se conectar com um possível comprador é porque eu não me conectei com a pessoa primeiro. Então, como que eu uso essa conversa humana para eu entender você e não teu crachá? Não estou nem aí para os teus resultados, para as tuas patentes, para o teu crachá, mas eu tô aí pela pessoa que você é. Sim. Eu quero saber quem que as suas filhas enxergam lá. Sim. Beleza. Como que eu levaria isso, na tua visão, por exemplo, para um B2B? Eu olharia lá, cara, como eu ajudo a Iron, por exemplo, a vender mais com essa plataforma de conversas humanas, não podcast. Não, Vamos matar conversas o empáticas, a podcast. gente chama de Que tipo conversas de empáticas. pergunta que você traz? Entendeu? Primeira coisa, obviamente, eu estudo alguns temas com uma relativa profundidade para não falar besteira, mas não sou especialista. Por exemplo, eu não sou psicólogo, não sou neurocientista, muita gente fala disso, Tranquilo. né? Mas estudo um pouco disso, beleza? Boa. E aí, assim, o último estudo que eu achei, e é importante falar sobre isso, eu sempre falo, trago no meu livro, né? É que existe uma quantidade de pessoas, né? Segundo alguns estudos da Yale, né, e da Oxford, que elas sofrem de distúrbios mentais, né? Psicopatia, etc. e tal. Sim. Então, vou deixar essa Vamos galera de isolar. lado, Beleza. beleza? Porque aí é o extremo. Exatamente. Porque aí não tá, o cara não tá, Sim, não quer se sim. conectar, Aí então é outra esquece. abordagem. É outra abordagem, entendeu? Mas na essência, nós todos a gente precisa se conectar, né? Então, se eu tivesse que colocar aqui um conjunto de boas práticas, ou de experiência, né? Porque boas práticas tudo é contexto. A primeira coisa é eu entender se de fato eu tenho um match com aquelas pessoas, né? Tá, E aí, o match que eu tô dizendo não é concordar, tá bom. entendeu? É, cara, quanto é que eu tô afim de entender os desafios do Marcelo, Uhum, né? Enquanto pessoa. uhum. Se eu tô, Interessado, né? como é que eu tô de fato interessado, Tá entendeu? bom. Por quê? Porque na minha experiência, às vezes que eu passei desse ponto, cara, eu não gerei conexão com aquela pessoa, não gerei negócio, etc. O que que você entende por passar desse ponto? Passar desse ponto é o quê? É que às vezes de forma natural, aí é o meu caso, Tá bom? singular, né? Do Edu. Aham. Como eu sou um cara de muita vontade, muita ação, etc, né? Cara, bora fazer, blá, 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 blá. Isso para as pessoas assustam nesse momento, 10 anos depois da gente, certo? Tá bom? Assustam, o Edu é ansioso, etc. Não, cara, eu só quero fazer. Tá bom. Agora, se você não quiser fazer, então o erro não foi do Marcelo, foi meu, Entendi. entendeu? Porque eu disse, cara, pro contexto do Marcelo, eu tenho que ir um pouco mais devagar. Calibrar. E aí eu estabeleci a régua pela minha e tem que ser a régua pela tua. Sem dúvida. Porque tem uma parada assim, empatia começa por a gente. Então, se aquilo não me faz bem, Uhum. né, não faz sentido. Então, vou te dar um exemplo, né? Eu sou palmeirense e um outro Pô, time... vamos parar aí, Fernando. Explica, palmeirense, mano? Hã? Ah, não, né? A conversa tava boa, tava indo pro Aí, lado ó. bom. Eu sabia, porque eu sempre Ah, jogo mas ele isso. já tava dando... Spoiler, total. Já veio com... Tá no preto e branco aqui na TV, mano. Perdeu a empatia. Eu já sabia porque isso dá treta. Então, isso é o tipo de tema que não dá certo conversar. Sim. Religião, etc. Mas por isso que eu vou continuar no tema. Mas depende, mano. Se for de uma maneira leve, eu acho que isso tá Claro. menos... Não, eu vou te dar entendeu? mundo real, mundo real. Um parceiro da gente, eu acho que esse projeto, eu não vou compartilhar o time, mas é um dos times aí, né, dos outros times concorrentes direto do Palmeiras, olhando São Paulo. Beleza? Me chamou e ele sabe, né, cara, você tem um tatuagem do Palmeiras, tal. E aí qual o rolê? Qual o rolê? E aí qual o rolê, né? O verde é o da inveja, né?
E aí, mas ele pegando esse lance, aí ele, pô, vamos entrar, eu entrei no estádio, tal, vamos colocar esse negócio. Aí eu disse, cara, bora fazer o projeto. Em nenhum momento. Aí ele falou, porque eu disse, cara, primeira situação, eu não sou sócio do Palmeiras. O Palmeiras não influencia na minha vida enquanto pessoa. Ele me influencia, né? Tá, Na no lazer. profissão, né? No lazer, obviamente, as meninas toda vez que vêm aqui em São Paulo, cara, tem que ir lá no Allianz, etc. A gente tem uma jornada, né? Sim. Para mim, eu enfrentei isso. Então, e aí as pessoas, a gente precisa dessa maturidade, de novo. Entendeu? Dessa maturidade. Então, assim, cara, será se era o melhor? E o cara ficou assim, ele ficou olhando e ele ia lá me constrangendo pedagogicamente. Quando a gente entrou no estádio, ele olhando o meu olhar, ele, cara, porra, mas é o estado do time tal. Eu disse, meu irmão, eu gosto de futebol, bicho. É isso. Entendeu? Cara, eu tô da roda aí, eu fiquei todo arrepiado. Eu, cara, que do A caramba. energia é Não, diferente, né? o meu irmão torce pra esse time, entendeu? Eu comprei a Vai blusa com levar. todo mundo. Por quê? Porque, bicho, se eu colocar uma relação. Eu sou empreendedor, Sim. né, cara? Eu tenho um time, tenho uma folha pra pagar, inclusive agora, né? Total. E aí, qual o rolê? Bicho, se eu botar em consideração isso, esquece, macho. Aí não tem sentido. É melhor a gente fazer outra coisa, entendeu? E aí o desafio da gente é isso. De novo, do rolê das polaridades. Ah, não, você é da religião tal, não pode falar com a religião tal, etc, entendeu? A gente estava recebendo uma pessoa lá em casa em São Paulo, né? E a gente ia para a igreja. Aí só, ela é de outra igreja. Só, mas se você quiser ir, não, Edu, vamos embora, entendeu? Pronto. Não precisa dessa parada, porque no final do dia a gente está falando de fazer o bem, etc. É a mesma questão do Lógico. futebol, entendeu? Exato. Do futebol. É muito louco, porque eu já vivi uma experiência muito parecida, de visitar o estádio do Palmeiras, que um amigão de infância meu. 30 e poucos por cento das pessoas que visitam o Allianz não são palmeirenses. E aí falou assim, cara, eu tô levando meu afilhado, você quer levar os meninos? E era um domingo assim, falou, porra, é um tour lá, tal. Eu falei, e aí, meus filhos, há uns 2 anos atrás, três, estavam com 7, 8, naquela idade que já começa a usar só chuteira e roupa de futebol, Sim. né? Aí eu falei, e aí, vocês querem ir? Ah, do Palmeiras? Ah, acho que sim. E, cara, a gente foi um passeio super Super legal. legal, super legal, super E legal. aí até o pessoal lá brinca, né? Porque tem esse percentual que você falou, pô, quem aqui não é palmeirense e tal. E ali a hora que ele tá, a pessoa que, o guia ali, né? Sim. Até dá uma brincada. Pô, mas você entender a história, como foi construída, a própria engenharia, tudo Sim. isso Não, chama projetos, a atenção, gente fez né? projetos, cara, é Porra, fantástico, fantástico. tesão. Então eu vivi isso na prática e eles saíram assim super bem e não mudaram de time, né? Sim, Olha que engraçado, né? sim. Até porque não é a visita, é o que você vive no bastidor com as meninas. É quando Pronto. você assiste, é A- quando você Porque torce, até elas estão né? aqui assistindo, né? Eu sou torcedor de carteirinha, pago e tal, do Barcelona. Boa. Entendeu? E sempre fui palmeirense, sempre gostei e me conectava com o Barcelona por quê? Pela história da gestão. Entendeu? A forma que a comunidade. Aí tem todo um rolê que a gente faria outro Sim, podcast sim, sobre isso. sim. O contexto do Palmeiras, com as meninas começando a ficar maiores, né? E elas ficam nessa jornada, ficam lá em Fortaleza, mas vêm para cá, para São Paulo, né? E eu moro próximo, etc. A gente começou a se reconectar, Sim. entendeu? Então virou um ponto. Eu hoje sou mais palmeirense por conta mais das meninas do que de mim, entendeu? Total, total. Não que eu não goste, etc. Mas acabou criando esse ponto de conexão. Porque é o desafio da gente, né, bicho? Exato, A gente passa o dia nessa interação, fazendo negócio, a gente passa um pouco com as meninas, né? Então. exato, exato. Você precisa criar esses pontos, entendeu? E memória, né? Eu sou Sim. maluco. Eu lembro as vezes que eu fui no estádio com as crianças, inclusive a gente foi assistir um futebol feminino. Porra, que legal, velho. E era um clássico também. Ai, ai, que massa. E foi com o Palmeiras. E o quanto que as crianças também ensinam, porque você vê que eles estavam vibrando da mesma forma que fosse o futebol masculino, cara. E por que não? Tem que vibrar mesmo, Cara, é a gente, foi- mesmo, a gente foi pra é a Madrid. A mesma gente foi pra coisa. Madrid. Cara, ele Não, inspira. não tava inaugurado ainda o Santiago Bernabéu. A gente foi assistir um jogo do Atlético, né? E o Griezmann tinha faltado. O Griezmann era um cara que não jogou bem no Barcelona, fazendo um gol e a Ju olhando e eu torcendo. Mas tu não é Barcelona, eu gosto de futebol, entendeu? Porque quando você tá, é o lance do contexto do estádio, né? E aqui, o Allianz né, que agora virou no parque, ele criou uma ambiência ali, né? Então é muito legal, que é exatamente o que você Visão, né? colocou. Eu primeiro fiz esse Experiência. tour, para depois eu disse, eu não ia estar de jeito nenhum. E, cara, toda vez que eu tô aqui em São Paulo, se tem uma agenda, cara, encaixa. E quando as meninas estão, uma das agendas de férias tem que assistir E jogo lá. mudou. Eu percebo que, pelo menos aqui para São Paulo, mudou.
mais para voltar a trazer essa questão familiar. E antes eu acho que era mais pai e filho, avô, Sim. essas coisas, né? Hoje não, hoje eles estão fazendo de uma forma para Né, eu levar a conheço, família eu toda, tenho né? amigos corintianos, É. São Paulinos, todo mundo leva família, É cara. isso, Todo mundo tá, leva tá família. muito mais familiar e isso é muito legal. E são ciclos, né? A gente vê no futebol, vê nos negócios, pô, a gente falou disso no começo também. E aí, pegando esse gancho de ciclo, mano, como você, Edu, por exemplo, percebe que tá chegando a hora de encerrar um ciclo? E aí, quando eu digo um ciclo, encerrar não é só falar, vou parar de fazer, beleza? Esse negócio. Mas tá na hora de eu ir pro próximo nível. Sim, sim. Como é que você percebe isso nessa tua trajetória, mano? Em algum tempo, um professor amigo meu, ele disse um negócio e eu comecei a perceber. Aí, de novo, é singular. Os meus ciclos, eles são mais ou menos de 3 anos. Hum, Então eu percebo, né? Isso eu tô falando, vou chamar o maior ciclo, né? tá Chamar de bom. ciclo da vida. Cara, tá bom, 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 vai ficar ruim, 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 depois vai ficar bom, bom, bom. Porque, de novo, a economia explica isso, matemática explica isso, etc. Isso O era um Kemal ponto. que já mostrava isso lá, É, né? Você começa é, criança, vai é, subindo até o é. encerramento. Ciclo de Tem um marketing, enfim, slide né? disso. E aí, com a jornada. Quando a gente fala do nossa jornada do dia a dia, ou jornada de mudança, né, etc., cara, é sempre um gatilho. É sempre algum ponto. E é um ponto não óbvio, que ele é muito para ti. Hum, Vou dar um exemplo. As pessoas podem, digamos que tu abriu a empresa X, tá bom. entendeu? Aí, sei lá, para as pessoas era tu ter um escritório na Berrini, um andar, faturar X milhões, blá, 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 andar de Porsche, enfim, uma série de playbooks aqui que, Sim. que, que a Cada galera tá vez mais falando. forte, né? Total, É. total. Aí as pessoas olharam e diziam assim, porra, o Marcelo tá com sucesso. Mas na verdade, sei lá, você tava fudido e tava pra morrer, blá, 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 blá. E aí, algum gatilho ele te deu, sei lá, né? No exemplo que a gente trocou, no meu foi um ciclo pessoal, né? Eu tava lá nesse mesmo período que eu reencontrei o Edu lá da Lu. Tava aí um sócio meu, a gente tava no TechCrunch, que é o evento onde nasceu o Tesla, etc, né? Um Sim. evento anual lá no Silicon Valley. E eu tava numa call, e quando eu fui levantar, eu não senti minhas pernas. Caramba. E aí eu disse, porra, então assim, obviamente eu tinha 70 quilos a mais, né? As pessoas viam esse negócio, mas, por exemplo, quando eu ia para os meus indicadores de saúde, né? Fora uma gordura no fígado, que é mais ou menos meio comum, talvez até tu Eu magrinho tenho, tenha. tem. Pois Eu é, tenho. então é meio que comum. Uhum. O resto estava relativamente ok. E você não se percebe. Tipo assim, ontem foi eu e a Mel, eu levei ela para um congresso que eu tava aqui de inovação aberta, que a Ju ia lá pro NU pro show da Xuxa, né? E aí eu mostrei uma foto de uma pessoa que não me via há muito tempo, eu disse assim, olha a minha foto. E tinha várias pessoas na foto. Ela não identificou quem era eu na foto, do quanto diferente estava. Sim. Entendeu? E você não percebe, irmão. Você não percebe. Então tem coisas que vai ser singular, porque, por exemplo, será que isso já tinha acontecido de outras vezes, outras situações, etc, né? Por quê? Porque principalmente você passa por uma mudança que, no meu caso, é 100% psicológica, né? O físico é só a consequência psicológica, Uhum. mas pro externo é o físico, que é a história do crescer com os milhões, né? Que assim, obviamente eu não vou ser hipócrita de dizer assim, cara, é bacana, de repente eu vesti uma blusa dessa hoje, que talvez ela nem cabia esse número, e ela tá de boa, né? E eu nem podia, nem poder comprar esse tipo de roupa, era legal. Mas isso eu acho que é consequência de mudança de hábito, sabe? Sim. Né? E no meu caso, eu tinha um hábito que foi o que o médico lá, que foi o médico que me ajudou lá junto com o time lá multidisciplinário, né, de 16 especialistas, eu disse, cara, você é o seu case. Aí ele disse, Edu, deixa eu só lhe dizer uma coisa, você tem uma doença, que ainda continua a ter, né, porque você não fica curado da obesidade, você controla, né. E aí ele disse, cara, então entenda isso. Porque eu ficava naquela história, porra, eu vou lá na empresa tal, a gente entrega projeto, o time da gente, pô, e cara, eu não consigo mudar a minha vida, entendeu? Mas não é uma questão disso. E especificamente no meu caso, como a gente foi estudar, e de novo, o que que a gente faz? Entender o problema, qual o contexto, dados, etc, etc. Então, no meu caso, biologicamente, né, cerca de 4 a 5% das pessoas, elas conseguiam passar por um processo de diferente do meu para conseguir os resultados que eu consegui. Tá bom. Mas eu tinha um trunfo, que era eu sempre gostei de me exercitar. Tá bom. Entendeu? Inclusive eu operei menisco com 170 quilos fazendo crossfit, entendeu? E obviamente só não podia dar bom, né?
Entendeu? Mas até nisso deu bom, porque o meu menisco era... O menisco é um C, né? O meu era um discoide. Então, na hora de cortar, um C, em 15 dias eu tava andando. Entendeu? Então, o gatilho, cara, eu acho que é muito pessoal do ciclo, sabe? Porque eu vejo essa galera de coach só metendo somebody love, bicho. Eu acho que não é isso, assim, não tem ciclos. Uma coisa do meu estilo de vida, e aí outra pessoa que também... Eu gosto muito de utilizar essa história de professores, de pessoas que eu me conecto, que um dia a gente se encontrou perto do meu aniversário, ele disse, porra, cara, parabéns por fechar o teu ciclo. Aí eu fiquei, caralho, cara, fechar o teu ciclo. Será que acontece? E agora eu começo a perceber, por exemplo, meu aniversário foi 9 de julho, né? Então é 2 meses. Que agora eu tô começando, estão sempre perto de fechar o meu ciclo de aniversário. Sempre é fechamento de ciclo, então as coisas vão fechando, não vão emperrando, não vão dando certo, e depois sempre é começo. Então eu comecei a colocar aí de novo. Se a gente for, pode ser só simplesmente eu tô emanando isso, aí a gente pode ir para outras. Tá criando. Pode, uma série de coisas. Mas foram questões, assim, para mim é sempre um gatilho. Entendi. Um gatilho dessa história. Porque, por exemplo, quando a gente está em projetos enterprise, o cliente sempre chega, vocês vão sair e vai continuar. Eu disse, cara, só depende de vocês. Sim. Entendeu? Porque a gente não pode ser uma muleta. Que é um desafio, inclusive, do modelo de negócio da FWK. E hoje a gente pode levar para o universo das canetas, por exemplo. Melhorar, isso vai diminuir, teoricamente, o meu apetite, que diminui meu peso, que eu vou fazer mais exercício, pô, mas fosse da causa. E aí, esses dias eu tava falando com um amigo, na verdade, que tava num grupo de mentoria, e depois a gente acabou terminando o ciclo e tal, a gente foi almoçar, e aí ele falou, não, pode faturar alguns milhões e tal. Eu falei, cara, vamos olhar às vezes para nossa, e eu já vivi isso, para nossa gestão financeira do nosso orçamento, beleza? Então eu também tenho lá, além dessas iniciativas, eu tenho lá um trabalho CLT na Ironman. Então eu sei quanto entra todo mês. Só que, como eu vou faturar 100, 200, 300, 500 milhões, se eu não estou no detalhe controlando o meu orçamento lá que entra no pessoa física. Sim. E aí eu fui falando, porque ele tá numa situação parecida e tal. Ele falou, cara, não tinha pensado nisso. Falei, mano, ele falou, porque eu tô me esforçando muito para fazer muito mais dinheiro aqui e tal, mas eu tô vendo que eu tô com oportunidade de várias linhas do meu balanço pessoal com um custo muito alto que tá compensando esse esforço. Eu falei, então, às vezes é a questão de deixa eu entender o porquê que eu lido com dinheiro desse jeito no CPF, porque, mano, naturalmente isso vai impactar, não? Sim, sim. Que é o voltar para. E aí, talvez ela pode ser pequena, eu até falo bastante no livro, já falei aqui, que é uma decisão simples, mas que lá na frente muda tudo. Então você ali talvez tomou a decisão de falar para o médico, falar assim, cara, eu vou ser teu case. Você decidiu isso. Sim. O como, malandro? Aí ele que tem que trazer, ajudar. Isso. Mas ali você decidiu. Faz sentido? Sim. Além sim. dos áudios do tipo, cara, decidi o quê? Decidi ser o case. Mas eu acho que era importante aqui esse negócio do decidir, é que o decidir sempre tem um contexto. A gente acha que decide só, mas nunca decide só. Concordo. Entendeu? Principalmente a gente, né? Tudo mais. Esposa, filhos, Sim. sócio, blá blá, não sei o que, etc. Entendeu? Porque teve situações dessa jornada que aí, de novo, vem a porra dos julgamentos, etc. Entendeu? E a gente tem que tentar botar isso aí no E lixo. não agradar todo mundo. E não agradar todo beleza. mundo. Tem até um livro, legal, isso aqui, A Coragem é Não Agradar Todo Mundo. E tem outro do financeiro aí, que eu não sei se você já viu, a Psicologia Financeira. Sim. Que ele fala sobre ter o suficiente. Então, cara, às vezes o suficiente pra mim é diferente de ter o suficiente. E tudo bem. Total. Entendeu? E você fica, cara, mas você... Não, mas você tem que usar o relógio. Sempre tal, na fazer não sei o quê. escassez, né? Sempre faltando. Eu tô sempre Irmão, buscando, pelo mas amor de Deus. peraí, mas o que que tá sobrando, né? Isso, E aí um isso. monte de coisa entulhada lá, e Isso, um monte de, sei lá, travando. Isso. Faz todo sentido, mano. E isso vê da gente pra gente. Porque Reflexo, na tua opinião? eu acho, cara. Eu acho. Porque, assim, um desafio... minha graduação é em administração, né? A maior discussão que eu tinha lá era com o meu professor de RH. E ele dizia assim, cara, eu brincava com ele lá 20 e tantos anos atrás. Cara, como é que eu contrato a melhor pessoa? Aí ele, não, você aplica o método tal, etc. Bicho, nunca deu certo. Entendeu? As melhores pessoas
faz algum tempo que eu não contrato ninguém na FWK, as pessoas, a gente faz uma espécie de entrevistas ali, desestruturadas com alguns formatos, e a gente vai para um banco. Então, o Marcelo quer contratar a Juliana. Beleza, cara, a Juliana conversou com aquele, conversou com o Manu, conversou com o Matheus, cara, beleza, o que vocês acharam? Faz sentido? E aí, inspirado, quando eu fui aplicar na Stanford, eu adaptei 3 perguntas, né? Por que você quer trabalhar na FWK? O que é que você trabalhando na FWK vai mudar no mundo corporativo, etc., no mundo que a gente atua, né? E o que você com a FWK vão mudar nessa jornada, entendeu? Então, o que é que um ajuda o outro, né? O que é que a FWK ajuda, o que é que você vai ajudar a FWK, e o que é junto vocês vão ajudar, entendeu? Então, cara, vem de tudo. E aí depois eu retomo, entendeu? Há 2 semanas atrás eu fiz isso com algumas pessoas da liderança e até pessoas que não eram liderança. Tá bom? E dizendo assim, galera, ó, eu fiz um conjunto de outras perguntas para entender o que é que vocês querem. Eu fiz até perguntas, que é uma coisa que eu aprendi na prática, que, cara, você vai ter conversa, por exemplo, para mim responder o teu questionário aqui, pre-work aqui do negócio. Eu tenho dificuldade pra caramba. O que eu fiz? Cara, eu criei uns modelos no GPT, eu converso com ele e ele traduz. E ele traduz. Cara, eu queria responder com. Porque aí ele traduz de forma mais estruturada, porque, primeiro, se eu for te escrever, eu vou botar C cedilhas com S, blá blá blá, entendeu? Aí ali sou eu, ele só fez de forma organizada para te ajudar. E ajudou pra caramba. Entendeu? E é assim, mas do modelo que a gente já tá treinando, já tá. Eu quero. Responde isso daqui. Porque eu fico fazendo o extremo, entendeu? Por que você quer. Porque hoje tem um dado, né, Marcelo? Não sei se tu sabe. Eu confiando aqui no UOL, beleza? Vai. Mas é no UOL Prime, então a princípio a gente tá pagando, a gente espera um produto melhor, né? Que o Brasil está um grande índice de uso de AI como psicólogo, né? Como terapeuta. Sim. E eu comecei depois que eu escutei isso, aí de novo, por isso que eu não vou falar nem o dado e whatever. Mas se a gente não percebe, sem querer a gente faz isso no dia a dia. Você diz com pessoas? Não, com AI. Concordo. De Reels com ela, que eu disse, cara, eu não quero saber. Ela, você tá modelos? Sim. Pra né? Entendeu? Concordo. Doutorado, quando lugar que eu ainda devo estudar, apesar de a gente ser até parceiro. E aí ela fez uma pesquisa com todas as AIs sobre preconceito com a questão das imagens. Depois é até legal, eu te mandei esses artigos dele. Cara, nenhuma deu. Ah, Nenhuma deu. Todas eram problema. tá. Todas eram Microsoft, Google, Anthropic, todas eram problema. Tá bom. De reconhecimento desse contexto de imagem. E aquilo ali eu vim com aquilo na cabeça. Há uns 2 meses, um dessas comunidades de gestores de TI, né, que tem todos os estados, etc., tem até nacional, me contrataram para ser um keynote speak para falar para 130 CIOs, cara, grandes empresas, pô, maior responsabilidade. E uma das provocações dela que eu fiz, e pô, aí tinha os provedores, né? Então tinha esses provedores e outros. Eu disse, cara, eu usei uma frase esses dias massa, assim. Massa não foi eu que usei, mas pelo insight. Era o quê? Cara, a gente tem que ser bom em interpretação de texto.
Porque interpretação de texto é contexto, né? Então, assim, pô, o Marcelo acha que vai ter que tomar determinada decisão. Mas calma aí, Marcelo. A Juliana tem 40 anos de executiva, etc, etc. Entendeu? Cara, ela tem mais contexto que você. Você Sim, pode ter todos os dados, sim, elementos. sim. Mas ela vai ter um contexto que é importante hoje. E isso está sendo valorizado nas organizações. Poderia mais. Mas, pra Por exemplo, veio caramba. uma pessoa aqui, A gente já fez, inclusive, um programa lá na FWK, uma empresa que contratou a gente, para fazer um programa 50 mais. exato, é nessa linha. Cara, o cara foi executivo aqui, fora de vendas, assim, uma pessoa com uma história de vida foda também, e ele tem desafio de se recolocar na posição que ele tá. Eu falei, cara, mas imagina esse maluco treinando IA de vendas, mano. Entendeu? Porra, mano. Quanto é que o cara tem de repertório? Entendeu? E repertório de vida. Sim, Tudo que você trouxe de viagem, de sim, estudo, e tal, eu não estou falando só de sim, negócio, sim. pô, quais são os livros que o cara leu, quais são os lugares que ele conheceu, quais são os momentos do Tarja Preta São Silvestre que ele Isso, viveu na vida dele. isso, Ele isso. foi um dos pioneiros, a filha dele, bem assim por cima, teve leucemia. Ele foi um dos primeiros brasileiros que, pelo conhecimento e repertório dele, ele pesquisou nos Estados Unidos, achou um banco lá. Aí o Einstein, junto com o governo brasileiro, mano, ele que fez tudo. Isso em 2002, Copa do Mundo. Ele que contatou os caras, porque a galera aqui em médio não estava achando. Ele foi lá no banco, achou, virou para mim e falou, mano, tá aqui. Mas ele falou, beleza. Avisou o Einstein que junto com o SUS foram lá de avião buscar. Cara, e salvou Caramba. até, ele salvou a vida da filha dele, velho. Doideira, doideira, doideira. Aí você fala, mano, você pega esse cara assim, aí eu falo, porra, qual tem de venda? Que empresa você trabalhou vendendo? Foi diretor de vendas aqui nos Estados Unidos e tal. Tá, pergunta um monte de coisa. Puta, mas o cara tem, sei lá, X mais. Ah, mas aqui, ó, o cara aqui tá pedindo a metade da grana, com a metade da idade. Será que não vai ter mais energia pra falar de IA, vender SaaS, sei lá o quê? Tá, mas qual que é a lição de vida desse maluco, mano? Como que ele pode se conectar com o C-Level, que esse mais jovem talvez está com um desafio, eu tô cobrando ele para criar conexão com o C-Level lá, que talvez repertório, mano. Entende? A Imagina gente, esse cara com IA, velho. a gente fez dois. A gente. A Ju tem uma tia que mora aqui em São Paulo, né? Que ela foi professora universitária, ela e o esposo. E eles brincam agora que são praticantes do nadismo, né? Eles não fazem nada, que é A gente veio passar o final do ano com eles aqui, a primeira vez que a gente veio fora do Ceará, né? E o tio Lucas me fez uma pergunta. Ele disse, porra, mas por que que vocês vieram passar com a gente, né? Porque, pô, às vezes a gente tá acostumado a galera mais ali, né? Vamos pra Uhum. praia, aquele rolê meio, todo mundo vai pro Nordeste. Em primeiro lugar, a gente queria sair disso, que a gente já tá por lá. Mas do outro lugar, cara, o repertório de história do cara, bicho. A gente foi pra um show agora com a Mel Lisboa e da Rita Lee, porque ela é fã da Rita Lee. Cara, um negócio assim, sensacional, a história que ele Sim, viveu, entendeu? Então você tem um contexto de repertório daquelas total, pessoas. total. E quando eu olho para eles, mesmo ele brincando ali no ciclo de vida já de aposentadoria, etc., cara, eles estão vivendo a vida agora. Entendeu? Foram lá, tiraram acho que uns 3 ou 4 meses, foram viver alugaram um Airbnb e foram viver na Itália. E aí não é sobre grana. Entendeu? Não é a galera que tá lá, milhões, o Uhum, caramba, uhum. entendeu? O cara fez a jornadinha dele, ele continuou a trabalhar, né? Ele era advogado, dava aula nas universidades e tal, 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 entendeu? Era avaliador do MEC, ou seja, cara, o cara fez a jornada Uhum, dele, uhum. que era o rolê do suficiente, Sim, sim. entendeu? E às vezes eu fico olhando uma galera, cara, que, pô, graças a Deus eu tenho essa conexão, né? Pô, com esse cara, presto o cara. Construo modelos disso daí para cara que tem bi de verdade, não é bi da Uhum, internet, uhum. não, não é bi no, Sim, não é no. alugada. É, É. exatamente. E até porque eu descobri que os bi de verdade, eles não estão em São Paulo, eles estão fora de São Paulo, estão no interior, estão no Nordeste, que é galera que tem grana, Total. entendeu? Imagina, ainda mais no É, Brasil. Estão lá perto é, lá de Sobral, filho, lá no total, agro total. lá. Mas tem uma piada até que eu faço, Marcelo, aproveitando até compartilhando. Eu nunca falei isso bem público. Nessa jornada de, às vezes, grandes empresas, onde a gente começar a conectar essa história aqui, muitas vezes a gente vem aqui na Faria Lima, eu vou colocar aqui bem,
Eu conversava com o Marcelo, aí o Marcelo olhava, cara, qual é teu relógio? Ah, tô estudando a Stanford. O cara queria meio que cagar regra pra mim, sabe? Aí no final do dia aquela história. Você não quer conexão? O cara já apertou o F, né? Eu disse, Marcelo, mas tu tem dinheiro, cara? Ah, não, mas o dinheiro é do seu Antônio. Calma aí, seu Antônio é de Sobral. Seu Antônio Pronto. fulano? Esse aí eu conheço. Aí eu fui lá, Pera aí, cara. deixa eu ligar pro seu Antônio aqui, né? Entendeu? Aí quando eu chegasse, Antônio, agora qual é o contexto? É que eu tenho que chegar com o seu Antônio com contexto. Porque uma coisa é o Marcelo tá aqui, Faria Lime, blá, 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 blá. Ele adora isso. Uma coisa é o Edu ir lá falar com o seu Antônio. Então eu preciso dar um contexto pro seu Antônio. Sim. Entendeu? E aí, de novo, a gente volta pro começo da nossa conversa. Qual o contexto? Né? Eu estava querendo resolver um problema do Marcelo, que era no final do dia do seu Antônio. Mas para mim, enquanto resolvedor de problemas, eu preciso entender quem é o problema do seu Antônio, até para convencer o Marcelo. Total. Os desafios da gente, muitas vezes, cara, que eu mais me surpreendi, que mais deu problema, extremos de novo, né? Foram quando eu consegui, às vezes, sei lá, tem um head de transformação, um head de inovação, um diretor. Foi procurar a gente por um determinado desafio, um RFP, etc. Quando eu consegui me conectar com o VP, né? E muito raramente com o CEO, cara, esquece. Foi outro tipo de projeto, outro tipo de conexão, entendeu? Porque às vezes o cara tava querendo, bicho, vamos aqui num bate-stack, que beleza, eu acho que é legal e é bacana. Mas quando a gente se conectou com o cara dizia, bicho, não, Edu, na verdade vamos por aqui, etc, entendeu? Então, por exemplo, tem um cliente que eu gosto sempre de falar que é o Zé Renato, cara. O Zé Renato virou um mentor de vida, que era um cara que era um VP, que ele chegou e disse, não, cara, isso daqui que vocês participam é legal. Encontrei o cara em Portugal, vamos tomar um café. Vamos, cara, eu só tenho meia hora. A gente começou a conversar, a gente ficou 3 horas conversando. Porque às vezes é aquela coisa, já é o automático, né? Não Não, e tá o cara se agregando valor. conectou. É Cara, o lógico. cara contou a história do negócio, que é um dos maiores negócios do Brasil, que ele conectou com a China, como é que ele foi interagir. Bicho, ele me deu um MBA. Entendeu? Mas por quê? Porque a gente já conversou aqui. Eu estava querendo me conectar com ele, querendo estabelecer uma conexão com ele comigo, então era uma troca. Cara, então não era só uma escuta. É Total, uma troca, né? Um jogo de total, ping-pong, entendeu? total, Não total, adianta a gente estar aqui, eu só estar falando e se eu não te escutar, né? total, total. Concordo plenamente. Cara, a gente, por um tempo, tinha um quadro aqui, e eu me lembrei dele aqui te ouvindo, que o quadro chama Café Movimento, beleza? Então pensa que a analogia que é do Tarja Preta São Silvestre, então um momento de dificuldade e de superação, e a Sim. gente tem esse ciclo nos negócios, na vida e tal. E aí, muita gente conecta o podcast com corrida. Aí eu falo, cara, vamos sair da corrida, vamos para uma caminhada. Então você veio de Sobral, veio de Fortaleza, tá aqui na tua casa em São Paulo, tá fazendo uma caminhada no Ibirapuera para tomar um café com alguém do teu passado. Quem seria essa pessoa e por quê? Minha mãe. Vivo ou não? Minha mãe. Por que sua mãe? O que você perguntaria para ela nesse Não, café? não sei. A minha mãe, A minha mãe morreu na minha mão, né? Vocês lembram da história lá, né? Nessa jornada. Então, o que eu perguntaria para ela, assim, como é que tá, o que é que ela achou dessa jornada dela? Porque a Maria Júlia é a minha filha mais velha, né? Uhum. E quando a Maria Júlia nasceu, a minha mãe morreu, literalmente, né? Entre meses ali de diferença, um mês e pouco. Ela conheceu? Conheceu porque a gente fez a história da conexão. O primeiro projeto do SAMU do Brasil, eu tô lá. Quem era o médico lá que tava cuidando da mãe? Era o Dr. Ítalo. Então, na teoria, né, o cara foi falar com o diretor, porque a Maria Júlia era recém-nascida e a minha mãe tava na jornada do câncer e tal, tal, Uhum. né? E era isso. E eu tinha muito o rolê de ligar. Tá bom. Entendeu? Mãe, tá acontecendo isso, etc. Obviamente, sempre ela dizia alguma coisa, né? Porque uma das últimas frases que ela me disse foi: eu passei os 30 e poucos anos lá, dizendo pra tu não empreender, e tu passou 30 e poucos anos dizendo que eu tinha que fazer isso daí, entendeu? Caramba. E na época a gente tinha fechado um grande projeto, que foi um dos primeiros caras a acreditarem ali no Project Fin, que talvez vocês também lá na Iron, Aham. que era o pessoal do Cicobi. Eu tinha que passar 2 semanas lá, então ela estava literalmente nos finalmente ali né, da jornada dela de vida. E eu precisava deixar ela ali internada e precisava passar 2 semanas em Maringá. E quando eu voltei, ela já não estava falando, passou um mês, ela morreu. Ou passou uma semana, ela morreu. Entendeu? Mas ela tinha essa jornada, e eu tinha essa jornada de ligar para ela, né? E é maluco porque eu tinha pouca vinculação com o Ivo, né, que era o meu irmão. E aí depois que ela morreu,
né? Tipo assim, cara, a gente se liga. O Ivo foi trocar até o carro esses dias, né? E eu disse, macho, vamos trocar esse carro tal, a gente se ajuda, né? Aí ele ligou pra esticar um carro, porque o interior gosta muito daqueles carros, né? Hilux, tal. Ele, Grande. macho, achei um Hilux, tal. Eu disse, macho, o dinheiro é teu, pô, faz o que tu quiser. Entendeu? Mas você cria essa vinculação, é legal. Por isso que quando tu perguntou do rolê, eu botei a Mariana, né? Porque, por exemplo, a Ju, Boa. né? É a avó da Mariana no Mocidade, até porque a avó da Mariana tem a mesma idade da gente. Legal. Entendeu? Mas do tipo de conexão, assim, da gente colocar. A gente brinca que hoje é a nossa família, né? Nós quatro, eu, a Ju e as meninas, e o Ivinho, a Lívia e a Mariana. Então, cara, 7 pessoas, 7 contra o mundo, né? Então, por isso, quando tu perguntou, não tive dúvida, era a minha E o que mãe. você acha que ela responderia Cara, sobre eu acho que ela teria orgulho, jornada? ela teria orgulho. Né? Ela ia puxar as orelhas de alguma coisa que eu fiz. Ia falar, agora continua, eu ia falar, para de empreender, o que você acha que viria? Cara, eu acho que não. Acho que, na verdade, ela diria o contrário, porque a atividade de empreender, né, bicho? Todo dia você se reflete porque você empreendeu, né? E em alguns momentos nesses 2 anos aí que foram mais pesados, eu me refleti muito. Até eu entender que eu refleti que eu empreendo para me ter esse negócio. A gente está aqui, eu estou aqui nessa 1 hora e pouco contigo e vou estar mais o resto do dia com a minha família, entendeu? Então, por exemplo, às vezes quando eu falo isso, lá em Fortaleza a galera acha que eu sou pedante por alguma coisa, que, por exemplo, eu tomei uma decisão. Eu não dou aula lá, né? Dou aula aqui na PUC Paraná, na USP, blá, 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 etc. Dou também na Unifor, fui dar aula lá na Cristo, etc. Mas por quê? Porque quando eu ia pra aula, cara, bicho, eu tô lá te ajudando lá na Iron, porra, vocês fazendo um trabalho foda, global, caramba. Então, pra mim, enquanto aluno, eu queria ter um repertório de uma interação comigo. Eu não tô falando comigo, Eduardo, podia ser o Marcelo, o Toninho, entendeu? Com pessoas desse tipo. Então, eu vou com alta potência, porque, cara, eu gasto pra caramba comigo, capacitação, caramba, viajando, tempo, blá, blá, blá. Então, se eu vou lá, eu vou dar o meu melhor. E às vezes o cara, tinha pessoa que ia lá ficar consertando as joias, fazendo isso. Cara, não vem. Entendeu? Já teve situação aqui nessas universidades grandes, que eu também não vou dizer, cara, o cara pagando 2, 3 pau de mensalidade, Marcelo, chega na aula, cara, a mulher vai. E, cara, não vai, entendeu? Não é adulto. Pô, professor, não tô afim hoje. Cara, massa. Entendeu? Peraí que eu te dou presença Oxe, aqui, pra beleza? caramba, entendeu? Pode crer. Né? Paga o boleto lá que é pra garantir o negócio, né? Mas, cara, é isso. Ou então não vem, entendeu? Concordo, mano. Ou então não vem. E eu escuto muito, porra, empreender no Brasil é foda, beleza? Uhum. Aí a primeira pergunta que me vem, porra, por que que você continua então? Primeira pergunta. Que eu não faço, tá? A Tá. segunda e aí essa é a que eu queria te fazer. E você já começou ali. Qual que é o bastidor bom de empreender? Porque, cara, eu vejo o cara bom empreendendo há 30 anos tal, mas ainda naquele mindset, porra, empreender no Brasil é foda tal. Cara, amigo, o que que é o bom de empreender? Entende? Porque uma coisa é necessidade. A gente vive num país de Sim, necessidade. sim, Porra, a gente tem uma imaginação, uma criatividade foda. sim. Mas quando eu decido, por exemplo, eu tô lá num CLT, porra, tô bem, tenho pista no corporativo, mas eu decido empreender, Tá. beleza? Uhum. Cara, qual que é o bastidor bom, mano? Que a galera não fala, mas ele existe. Cara, o bastidor bom pra mim, assim, primeiro tem que viver, né? Então vai em contexto, né? Mas você trabalha pra caralho. Pra caralho, entendeu? Então, pra mim, em primeiro lugar, eu adoro trabalhar. Boa, Então, cara, pra mim, trabalho não é um problema, tá bom? né? É um problema até com as meninas e com esta galera que diz, cara, tem que... Às vezes até cliente, Edu, vamos terminar essa Dá uma rolê. Não, cara, segurada. bora embora, bora embora, bora embora. Né? Então, o primeiro ponto é um. O segundo ponto é o quê? Pra mim, eu em algum tempo, eu olhava que eu trabalhava para ganhar dinheiro. Tá bom. Quando eu deixei de olhar pro dinheiro, o dinheiro veio. Quando eu passei a olhar o dinheiro de novo, o dinheiro foi. Entendeu? Aprofunda mais aí. Sim, mas, Então, vai. por exemplo, Traz um né? exemplo prático. Exemplo prático. Cara, no momento da pandemia, Tá bom? fudeu. De um mês pro outro, 30, O mundo. 30 e poucos por Do cento mundo. ali de faturamento da gente foi embora, literalmente. De contrato cancelado, caralho. Aí, 2021, a gente cresceu 200 e tantos por cento. 2022, não sei o quê, 20 milhões de reais de faturamento. Caralho, porra, eu nunca olhei esse negócio, entendeu? Sendo que eu disse, cara, eu não trabalhei por dinheiro. Aí eu comecei a ter que tomar a decisão por dinheiro, Uhum. entendeu? Então, quando eu não olhei, cara, só trabalhando, bora embora, estudando. Então, em algum momento,
né? Porque você vai nos estágios, e aí não é estágio de crescimento, sucesso, etc. Eu não acredito nesse somebody love. É estágio mesmo de maturidade da tua organização, entendeu? Tá bom? Então tem situações, cara, não adianta você trabalhar mais com modelos de negócio assim, com modelos de relacionamento, não fazer sociedade. Entendeu? Porque se eu viesse fazer um podcast há 10 anos atrás, eu ia dizer, cara, esquece, Marcelo. Bicho, ter sócio é foda porque eu já me arrombei. E vou continuar a me arrombar com sócio, etc, né? Eu vou continuar. Isso faz parte do relacionamento. Mas do outro lado, cara, como é que eu convenço o Marcelo a sair da Aeron e vir empreender comigo na FWK? Cara, ele tem que olhar para onde é que a gente tá vindo. Então não é grana. Narrativa. Cara, tipo o Mateusão, o Manu que estão na jornada comigo, cara, né? Jornadas completamente diferentes. O Manu era um aluno lá do Project Think, da comunidade, foi para uma empresa, etc. Então a gente meio que incorporou e comprou a empresa dele. O Manu é o nosso head de parceria, entendeu? Então foi um cara que fez toda uma jornada, inclusive foi presente do PMI, etc. e tal. Legal. O Matheus era head de inovação da PagMenos, cara. Um negócio de 16 bi, né? PLR, o caramba, blá, blá, blá. Mas eles, cara, não é mais sobre grana. Ele começou a entender, né? E aí eu disse, bicho, pô, Matheus, eu não vou conseguir competir com o negócio, mas, bicho, tem uma jornada aqui pra gente construir, né? Entendeu? Aí você vai se relacionar com outro, conversa. Pô, a filha do Matheus é a melhor amiga da minha filha. Show. Aí você vai criando Uma vila, uma né? vila, né? Um pequeno ecossistema, entendeu? Mas assim, o que é que não é fácil? Não é fácil é porque nesse exemplo que a gente está aí, nesse ambiente de exposição, para mim é o que é mais difícil. Tá. Por quê? Porque naturalmente eu tenho que vir aqui, não que eu tenho, o meu tenho não é trabalho não, mas eu entendo isso como trabalho, o que a gente está fazendo aqui. Para mim é trabalho. Inclusive é hora de marketing, etc, tal, entendeu? Porque eu comecei a entender isso, sendo que eu comecei a entender isso legal. No segundo momento, eu precisava entender isso no meu contexto. Pegando os exemplos que você colocou. Cara, a gente fazia uma live, etc. E aí, sei lá, dava 30 pessoas online. Tá bom. Rapaz, o fulano, o primo pobre, primo rico, tá fazendo 1 milhão, blá, blá, blá. Aí eu disse, porra, aí vinha a agência que atendia a gente, e eu, cara, uma bad trip, puta que pariu. A empreender no Brasil é foda, entendeu? Aí eu disse, calma aí. Quem são as 30 pessoas que estão assistindo? Ah, é o Marcelo, é o vice-presidente da empresa tal, tal. Opa! A galera que me compra, pai. Sim. É o almoço depois da nossa gravação aqui. Total. Entendeu? Total. É isso. Total. É isso. Ah, Total. mas o podcast, porra, mas os caras lá. Aí é aquilo que a gente tá falando. É outro business. Lá o business é pra massa, pra vender anúncio da Sim, camiseta e tá tudo sim, bem, é o negócio sim, dos caras. sim. Agora, tem várias formas de você usar o mesmo como para gerar. O Thiago Nigro vendia infoproduto. Você não tá vendendo. Eu Não, acho que talvez a pergunta que tu não me fez e a resposta que eu vou te dar É. é o quê? É, cara, o que é que faz sentido pra ti? E aí, de novo, a gente volta pro começo da nossa conversa, né? Que é o desafio que tu me perguntou. É a gente não se comparar. Total. Entendeu? Porque a gente começa nesse rolê de se comparar, etc. Ah, tu é melhor, tu é pior, etc. Né? A gente tava no final de semana no campus, né? Aí tem um brother meu que tava lá com a gente, eu brinquei com ele, o bicho joga poker pra caramba, ganhou, eu disse, mas vamos jogar boliche. Eu disse, cara, a gente tá em família, etc. Não vamos competir. Foi o melhor jogo. Porque a gente estava interessado, eu e ele, genuinamente, ele era bom de boliche, né? É, a que as meninas se divertissem. Então, no final, a gente ficou mais. Aí ele olhou e disse, pô, foi massa. Eu disse, claro, foi sensacional. Porque eu e ele, não é, na essência, a gente queria, né? Cara, bora bater a meta, bora derrubar todas as paradas, etc, entendeu? E aí não dava, não dá. Se a gente tiver. Lá quando eu morava em Sobral, a gente começou a voltar a pedalar, etc, 25 anos atrás, e eu ia sempre por último. Né? E os caras estavam colocando, aí, cara, trocava bicicleta com carbono. Cara, eu fui comprar minha bicicleta com carbono há 3 anos atrás, né? E aí o cara, mas por que a dor? Aí eu disse, bicho, será se eu não tenho performance? Aí conversei com um cara, né? Um fisiatra, né? Ele disse, Adu, tem uma disciplina lá na formação da gente, e, cara, todo mundo nasce com um limite. Nem todo mundo consegue fazer uma São Silvestre. Não é porque não quer, Total. entendeu? Aí eu ficava na minha. Né, cara, ia seguindo, né? Quando eu volto hoje em Sobral, né?
às vezes, para um colega meu que se formou comigo, etc., ele acha um sucesso pra gente estar aqui no podcast contigo, entendeu? Para mim, um sucesso é, cara, o que o cara fez? Será que faz sentido? Por exemplo, eu voltei para fechar o evento de inovação da Grandene e não fui selecionado para ser trainee. E piada pronta, quem contratou foi o mesmo cara que me dispensou. Pô, E eu mas aí falei isso ao conecta, vivo. Mas Cara, isso conecta. isso. Isso que faz Aí fechar, assim, né? assim, É. beleza, obviamente o valor financeiro foi legal, mas, cara, o valor do Total. prazer, e no prazer não é da humilhação, é o contrário, é de fechar o ciclo. Mas esse ciclo foram 20 anos, né? Pode crer, pode crer. Falando em ciclo, em ano, e cara, o papo tá super 10. Eu iria mais umas 2 horas aqui, mas eu queria fazer uma pergunta mais já pro final. E a gente, como eu falei, esse episódio vai sair perto do Dia dos Dia dos Pais, Pais. né? E aí me gera uma conexão e a paternidade me transformou muito. Eu acho que a paternidade tem esse poder, né? Então, na verdade, é uma pergunta e um pedido. Se você pudesse deixar uma mensagem para as tuas próximas gerações, tuas filhas estão ouvindo aqui e estão ouvindo, convivendo contigo, mas para as próximas, para os netos, para os bisnetos, o que você gostaria que eles soubessem sobre o Edu que talvez nesse tempo se Se perca? perca, né? Se perca. É que o Edu batalhou muito pra estar aqui, né? Aqui aonde? Aqui. Boa. Não sei se é aqui, se é depois. Não é só a jornada de o que foi visto, né? Tem os bastidores, né? Sim. E os bastidores precisam de respeito. E o que eles precisariam acreditar? Que você acredita hoje que seria bom? Na linha daquela que eu falei assim, cara, o que você vem fazendo há todo esse tempo que você não muda, que funciona? O que você gostaria de crença, uma crença para levar para eles? Cara, só ser você mesmo, né? É caro pra caralho, né? Você paga o preço. Mas vale a pena, assim. Vale a pena, de novo, na balança, né? Tem coisas positivas, tem coisas negativas e tal, mas pra mim vale muito a pena. Boa. E uma mensagem, mano, deixa uma mensagem aí, fala dos teus contatos, a mensagem estiver no teu coração, Show. vai, Não, primeiro vou traz. falar do livro, né, cara? Que eu Vai. trouxe aqui de presente pra ti. Boa. Aí pegando exatamente esse contexto, né? O livro era um livro que estava escrito tecnicamente, né? Então ele era o resultado da minha dissertação de mestrado. Boa. Aí lá vai eu lá. E essa história merece esses 1 minuto e pouco, que é interessante. A Manda, Ju mano. levantou ali. Era Copa, né? Era aquele negócio de ir pra Copa, etc. 2022, etc. E me liga o meu sócio e disse: vamos pra Copa, papai. Eu tô aqui um domingo tomando uma cerveja com a Ju lá em casa. Ela virou e olhou e disse: tu vai pra Copa? Que porra é essa? Por que tu não pega esse dinheiro, né? Que você vai investir e você não vai para os Estados Unidos? Não sei, nunca quis ir lá. E a gente tem um amigo sócio, tal, que é o Tiagão e a Michelle. Tá bom? Né? Aí eu peguei o telefone e liguei. E aí, chapa? Cara, é o seguinte, se eu for aí passar 2, 3 meses, bicho, tem onde ficar? Rapaz, na hora. Entendeu? E foi assim que eu vim morar no Vale. Legal, que legal. Beleza? Aí quando eu chego lá, né? Fui estudar inglês, estudar na Berkeley, fui estudar na Stanford e tal, e viver, né? Aham. De fato, não o Vamos ver rolê. qual é que é. Não, homeless, Bastidor. viver. E aí eu tinha, cara, eu tinha o meu livro, já estava escrito, acho que naquela época eu até tinha falado, Sim. porque não sei o quê. Cara, aí contratei uma galera para fazer uma revisão. E eles me provocaram, disse, qual é o livro que tu queria escrever? Eu disse, cara, eu queria escrever um romance, porque eu me lembrei da Meta, Tá bom. que é um livro que você gosta também, né? Da Goldratt. Sim. Eu disse, cara, eu queria escrever um livro igual a Meta. Então aqui é um romance de como é o Project Think conectado naquela mesma linha da Meta. E o que é bacana? Por que eu estou fazendo questão de deixar isso registrado? Pela tua pergunta. Aham. Né? Eu fui ler um dia, não leu mais, fui ler os comentários lá na Amazon. Tá bom. Né? E tinha um cara que disse assim, cara, esse cara tem tanto conteúdo, mas o livro foi tão pobre. Aqui não é um livro de playbook. Entendeu? Aqui é um livro de mundo real. Sim. E aí o que eu fiz foi querer fazer um livro não convencional. Tá bom. Entendeu? Então é um livro que ele tem uma leitura rápida, mas naquela mesma linha do Goldratt. Ou seja, eu estou mostrando como é que a gente resolve o problema, porque tem uma abordagem, tem uma metodologia, mas eu não estou falando sobre fazer isso. Sim. Estou falando sobre os desafios que a gente teve de casa, etc. E tudo aqui é mundo real. Boa. Deve ter coisa que eu pesquei lá do trabalho da Iron, deve ter coisa da BMW, deve ter a Que caixa legal. e tal. Que legal. Né? E aí eu trouxe de presente para vocês e eu falo por isso porque eu alinho expectativa. Então aqui não é um livro óbvio, você não está atrás de um livro de Eu playbook. curto romance, mano, Né? também. Eu Etc. quase fui nessa linha também. Né? E aí foi um desafio cara, quando eu li, né,
você recebe o que eles chamam de boneca, né? E depois a gente fez uma sessão de 2 horas as jornalistas lendo, etc, né, que fizeram... Eu sou dislexo, então tinha que ter uma correção de português, tinha que contratar essa galera pra fazer esse negócio. Normal. Né? E aí, cara, foi do caralho. Então, pra mim, assim, foi um livro que eu escrevi antes de tudo pra mim. Então, se a galera quiser comprar, mas faz sentido, a galera tem se encontrado, etc. Eu gosto sempre de alinhar a expectativa, porque não, a galera, cara, aí vai pesquisar sobre mim, vai ver eu não sei o quê. Cara, não tem nada a ver. Mas tem a ver porque quem leu e gostou entendeu que vai conseguir aquilo que eles estão atrás, que não é o playbook, entendeu? E na narrativa, de forma fluida, Sim, né? Na total, vida real, total, não só total. na Do teoria, insight, porque não só na bula. eu olhei esse livro para ser um livro de cabeceira, né? Total. Cara, porra, mas calma aí, eu tô na jornada na era, eu tô numa jornada empreendendo, bicho. Cara, o Edu falou isso daqui em algum ponto. Isso daqui em algum ponto não veio da cabeça do Edu, veio da arena. Legal. Veio de levar porrada, veio de aprender, etc. Não veio de nada disso. Top, mano. Eu trouxe aí de presente pra ti. Pô, obrigado. Vou te deixar um também do Tarja Preta São Silvestre. Quem vem aqui, eu sempre gosto de presentear também. E essa ideia é provocar com perguntas como que a gente pode enxergar o mundo de forma diferente, né? Sim. E às vezes, através de histórias, a gente enxerga e nem Você percebe. percebe? Então, eu super me identifico, agradeço. E como que a galera te encontra, mano? Beleza, cara. Redes sociais, né? Como eu sou antigo das redes sociais, então a maioria das minhas redes sociais é Eduardo Freire, né? Boa, boa. O Instagram, etc. Comprou na O planta. LinkedIn, sou das antigas, né? No LinkedIn, mas principalmente no LinkedIn. E eu tô com um projeto novo, inclusive a partir, eu acho que de agosto, setembro. A gente vai colocar isso como plataforma, então em assinatura, etc. lá no Substack. Legal. Que eu tô toda semana tá construindo um conjunto de conteúdos e aí vai ter toda uma abordagem, por quê? Porque exatamente pegando o que a gente conversou um pouco aqui, eu comecei a entender que, cara, não é sobre falar para todo mundo, é falar sobre para quem Total. quer ouvir e tá precisando, entendeu? E aí a gente começou a modelar isso e tem sido o meu principal foco em paralelo à própria questão do doutorado e talvez a gente lançar um outro livro. Então, cara, redes sociais Eduardo Freire, o Edu Freire, etc. Tô sempre compartilhando conteúdos aí não óbvios, né? Top, top. Para tentar ajudar a galera a mudar o que sempre foi assim, que é o propósito da FWK, né? A gente nasceu para mudar o que sempre foi assim, porque sempre quando a gente chega no cliente, o cliente, não, aqui nessa empresa sempre foi assim, cara, então a gente está aqui para mudar. Se você pudesse deixar uma mensagem final para os CPFs, não para os crachás, qual seria? Cara, eu gosto muito de uma frase que eu sempre gosto de terminar minhas coisas, que é do Paulo Freire, né? Que ele fala que não há saber mais ou há saber menos, há saberes diferentes. Então, eu acho que nessa vida polarizada que a gente está, né? Tem muito dessa perspectiva. E eu lembro muito dessa frase dele e de um professor meu da Stanford, que é o David Keller, que ele fala assim, obviamente uma tradução livre, né? Mas falando, puna igualmente o sucesso e o fracasso. Ou, perdão, reconheça igualmente o sucesso e fracasso, né? Puna a inatividade. Né? E aí o puno, por isso que eu faço usando de usar o puno, por quê? Porque, cara, você tá fazendo alguma coisa, você errou, cara, legal, o que eu posso aprender? Top. Entendeu? E se acertei, pô, legal, o que eu posso aprender também? Então, cara, comemore, né? Mas, bicho, se você tá aqui, aí tem uma frase do vice-presidente do Cleiton, meu, que a gente, no meio desse negócio, ele soltou isso, eu tô usando como um mantra. Ele disse, cara, nós estamos no meio do tsunami. E tu tá escolhendo a cor da sunga, cara? Esquece. É a melhor frase é essa. Total, Essa dá um total. cortezinho bom. Total. Top, Edu. Valeu, mano. Muito bom. Se você tá no tsunami, porra, não fica investindo tempo em escolher a sunga. Na verdade, investe um tempinho só para enviar esse episódio para aquele nome que vem na tua cabeça agora, porque pode ser que essa pessoa esteja precisando. A gente fala muito de conexão, então se veio aquela intuição, esse é o momento. E se sobrar um tempinho, tem aquela de compartilhar, tem aquela de curtir, mas o meu interesse genuíno é muito mais de você encaminhar para aquela pessoa que vem aí na tua intuição. Boa ruim, né? Boa ruim, Divide pra quem você gosta e quem você não gosta. Aí a gente deixa com a pessoa fazer fazer a interpretação, fazer o diagnóstico, né? Boa, Edu trouxe um ponto bom.
E eu te agradeço. Esse é o episódio número 60, Edu. Caramba, Então já legal. sentamos aqui nessa cadeira, Fê, mais de 60 vezes. Massa, bora bem. E talvez venha algo diferente, talvez venha formato diferente. E eu gosto de uma frase também, Edu, que é o seguinte, que quando a gente se abre para a vida se abre para a gente, mano. Verdade. Então, o importante, como muito do que a gente falou aqui, também é a gente continuar. Então, a gente continua com o movimento, a gente continua com esse foco também de ajudar pessoas a irem do Tarja Preta a São Silvestre, seja qual for a área da vida. Sim. Seja através do livro, seja através de uma conversa, seja através de algum outro produto, plataforma, enfim. E eu te agradeço a confiança de acompanhar, de comentar, de respeitar os convidados que passaram aqui em todas essas mais de 60 conversas. E vamos ver o que vem aí na próxima temporada. Quem sabe aí de novo a gente não bate um papo nesse formato, em outro formato. Bora. Te agradeço, mano. Valeu, Obrigado. irmão. Fica com Deus e É vamos nóis. embora.